Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. A recomendação dos melhores países em segurança cibernética é hoje você estar preparado para lidar com o incidente. Não é não sofrer o incidente. A gente teve aí no mês passado a CISA, né, a Agência de Cibersegurança Americana, sendo atacada. Mas a questão é estar preparado. O que fazer se for atacado? Então é a capacidade de resiliência. O quão rápido você retorna os serviços, o quanto você consegue evitar de perda de dados, né? Então, é nessa capacidade que hoje se pauta as principais ações mundiais, globais. Ontem mesmo houve um fórum no Gartner, na Austrália, e a palavra de abertura foi essa. As organizações precisam estar preparadas para recuperar os seus serviços. Não se trata mais de não ser invadido. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Correio Brasiliense. Podcast do Correio. Hoje, eu, Henrique Lessa e meu colega Vinícius Doria, vamos conversar com o secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, o senhor Ivan de Souza Correia Filho, e com o secretário de Segurança de Informação Cibernética do GSI, o senhor André Molina. A gente vai conversar sobre a cibersegurança e os desafios do Brasil hoje com esse tema tão complexo, e a gente quer agradecer aos dois por ter vindo participar aqui desse podcast do Correio. Henrique, Vinícius, nós que agradecemos essa oportunidade. Esse é um tema muito importante para o Brasil e para o mundo na atualidade, e é importante para a gente ter essa oportunidade de falar sobre o assunto, divulgar e principalmente conscientizar, né? A mídia tem uma importância muito grande nesse trabalho de conscientização das pessoas para os riscos que todos nós estamos correndo no dia a dia, e para o trabalho que nós estamos fazendo para tentar reduzir esse risco e tentar que tenhamos uma vida mais segura no ambiente cibernético. Secretário Ivan, eu queria começar assim, já perguntando, o senhor é o segundo em comando do GSI, né, o Gabinete de Segurança Institucional, e isso também mostra a importância que esse tema está sendo tratado pelo governo brasileiro. Qual é o tamanho desse problema do cybercrime? Como é que é o tamanho, como está afetando o Brasil? Eu não sei se o Ivan ou o Molina, qual que prefere conversar sobre isso, mas isso é um tema importante? Esse é um tema que está na pauta do mundo inteiro, né? Na última reunião em Doha, lá do Fórum Econômico Mundial, ela ficou, dois, né, dos temas relacionados ficaram entre as 4 maiores preocupações dos participantes da reunião lá no mundo. Quando a gente, dependendo da fonte e da metodologia usada, o tamanho desse prejuízo, o tamanho dessa conta varia um pouco. Mas em qualquer fonte, as cifras são exorbitantes. Então, uma fonte que a gente usa, que é o próprio Fórum Econômico Mundial, ele calcula em torno de 10 trilhões de dólares a perda anual no mundo para o cibercrime, né, para problemas de cibersegurança. Quer dizer, só para quem está em casa, 10 trilhões de dólares são 4, 5 vezes o PIB brasileiro, né? 50 trilhões, basicamente. Exatamente. Mas tem a parte invisível disso, né, que é a seguinte: a sociedade hoje ela está amplamente utilizando os meios digitais para sobreviver, né? Então, você fala com sua família, faz suas compras, suas contas bancárias, você utiliza ela por meios digitais, né? Há inúmeros serviços essenciais hoje ao cidadão que estão em meios digitais, e a partir disso se torna uma preocupação muito grande, né? E há números invisíveis, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa se dirige a um hospital, eventualmente esse hospital sofreu um ataque de ransomware e torna indisponível o acesso daquele cidadão, ele não consegue marcar consulta, não consegue ser atendido, é possível até, em decorrência disso, haver perda de vida, né? Só para a gente entender, secretário Molina, o que é o ransomware? Ransomware é um sequestro, né? Ransom é a palavra sequestro. Ransomware é esse sequestro no meio digital, né? Então, um atacante ele consegue acessar os seus sistemas, extrai esses dados para ter uma cópia e ele criptografa tudo, né? E você não tem como acessá-los. Então, ele coloca ali a possibilidade de você pagar um resgate para conseguir obter seu acesso de volta a esses dados e ele não comercializar.
né? Então ele cobra isso das instituições, né? Instituições, algumas pagam, outras não, né? Instituições de governo naturalmente já não pagam. E isso causa o quê, né? Não só o vazamento dos dados, mas a inoperância daquela instituição. É importante até para quem está em casa ouvindo, quando a gente fala de cibersegurança, as pessoas em casa, crimes digitais, as pessoas em casa pensam logo na sua conta bancária, na sua rede social que vai ser hackeada. Mas esses crimes, eles têm dimensões que às vezes são globais. Por exemplo, um ataque a uma rede elétrica de um país que é toda coordenada, no caso do Brasil, é um sistema interligado que depende fundamentalmente dos sistemas digitais e das redes, né, interconectadas de segurança. É muito correta essa sua observação, e aí a gente fala de infraestruturas críticas e serviços essenciais, né? Então, essas infraestruturas críticas e serviços essenciais são instituições ou serviços que têm o potencial de causar um dano imenso à população, né? Então, a gente fala de transporte aéreo, finanças, né, o meio de pagamento. Então, setor de saúde, né, a própria justiça, a prestação da justiça é um serviço essencial ao cidadão. Então, você imagina, o cidadão recorre à justiça para internar um paciente que não conseguiu ser internado na rede pública. Essa instituição sofreu um ataque. Ela não consegue atender aquela demanda do cidadão de entrar com mandado de segurança para poder internar o paciente numa rede privada. Então, assim, são coisas que é uma cadeia de sequência que vai impactando toda a sociedade. Secretário, ainda com relação a isso, a gente falou da questão individual, né, da preocupação individual das pessoas e dessa ameaça coletiva, né, que os cybercriminosos avançam, né, sobre equipamentos de segurança, sistemas de transporte, mas há também, secretário, a questão do governo. O governo também lida com dados sensíveis, o governo tem um enorme banco de dados em que ele precisa usar, e nesse banco de dados do governo está o SUS, está a questão da segurança, Forças Armadas, diplomacia, quer dizer, todos dependem desse sistema. Como o governo deve tratar essa questão da proteção desses dados, que são dados, em última instância, são dados que são da sociedade, protegidos pelo governo? O nosso trabalho, nesse sentido, ele abraça todo esse... É um leque bastante amplo aí de preocupações. Ele começa com a proteção do cidadão, a gente está focado também na proteção do cidadão, ele passa pela proteção das infraestruturas críticas. A última infraestrutura crítica incluída no rol das infraestruturas críticas que o GSE trabalha é o governo digital, é a estrutura do governo digital, que o Brasil hoje é um dos países mais digitalizados do mundo, os serviços governamentais mais digitalizados do mundo. Isso, por um lado, é excelente, que facilita e dinamiza a prestação desse serviço à população. Por outro lado, ele se torna o que a gente chama de superfície de ataque maior, né? Passa a ser um alvo mais compensador e passa a receber mais ataques. Hoje a gente... E aí chega inclusive nas empresas, né? Particularmente as pequenas e médias empresas nos preocupam porque elas têm menos capacidade de ter uma estrutura para se prevenir dos ataques cibernéticos. Então também são focos aí, então são vários alvos aí que nós temos aí para tentar apoiar e aumentar a ciberresiliência que a gente... a grande preocupação nossa, particularmente, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre o nosso comitê que está se inaugurando hoje. Mas a nossa grande preocupação no comitê é de melhorar a nossa condição de proteção cibernética, que é evitar que o incidente aconteça, e de resiliência, que é manter os serviços e os sistemas funcionando mesmo sob ataque. Então essa é a nossa principal. Mas tem uma outra vertente também que está dentro do comitê, que é o combate. Então o governo ele hoje se preocupa nessas três vertentes, né? O combate também é importante porque ele primeiro responsabiliza quem perpetrou esses crimes, são crimes, e em segundo ele dissuade, né? Também se o criminoso tiver a sensação de que pode sim ser responsabilizado por aquilo, ele vai pensar mais vezes antes de perpetrar uma ação dessa. O secretário André Molina que fazia um comentário. Apenas em complemento, né? Hoje o Brasil tem mais de 150 milhões de cidadãos utilizando os serviços do GovBR, né? Isso aí é um mérito lá da Secretaria de Governo Digital, né? Vem fazendo um trabalho primoroso lá com a equipe deles. E um segundo ponto é que a gente está com uma PEC, né? A PEC 03 de 2024, que ela traz como competências aí, importantes no Estatuto ali da Constituição
a prestação da segurança cibernética nos serviços públicos, né? Então, o assunto está tomando uma dimensão bem grande em diferentes frentes, né? Aqui dentro do governo federal, inclusive, ontem eu acredito que o ministro Wellington Dias falou exatamente na concessão do Bolsa Família. Nessa mesa, inclusive, o ministro Carlos Lupe falou bastante do Ateste-Med e da busca do INSS em fazer totalmente digital a concessão de aposentadorias, LOAS, que são aquelas leis. Como é que está o Brasil e o governo brasileiro, principalmente? A gente está seguro? É difícil essa área. Não existe ninguém seguro, absolutamente seguro no mundo. A gente vê ataques acontecerem com grandes consequências nos Estados Unidos, na Europa. Então, a segurança absoluta ninguém consegue, na verdade. A gente pode estar mais seguro ou menos seguro. Particularmente no governo, nos serviços do governo, a gente tem uma situação bastante razoável. Obviamente, sempre há o que melhorar, mas o trabalho, o Molina citou aqui, o trabalho da Secretaria de Governo Digital, ela tem feito um trabalho de reunir os sistemas do governo numa mesma infraestrutura, que é muito baseada hoje no SERPRO, e isso trouxe uma segurança muito maior para o governo. Então, de pouco tempo atrás para agora, a gente teve um grande ganho na segurança desses serviços, em função deles estarem numa estrutura concentrada que tem mais capacidade de buscar a sua proteção, de buscar a sua resiliência. Então, isso melhorou muito, a gente acompanha isso lá no GSI, e a gente tem, né, vê isso, tem dados de que os incidentes no governo federal, principalmente no governo federal, eles têm sido muito menos frequentes. Então vamos falar um pouco sobre esses incidentes. Quais foram as ameaças que nosso sistema, na memória dos senhores, as ameaças que nossos sistemas enfrentaram nesses últimos meses? O que é que vocês tiveram que agir? Quais são os alvos preferenciais dos golpistas? Porque a gente sabe que teve muitos ataques a sistemas públicos nesse primeiro semestre. Muita tentativa. A gente tem muita tentativa, eles não param de trabalhar. Os cybercriminosos trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vou me ater a dois incidentes que foram de grande proporção e que efetivamente eles tiveram sucesso, digamos assim, o atacante teve um sucesso, e inclusive já está na mídia, né? Esteve na mídia, estiveram na mídia esses dois incidentes, e então vou me ater a esses dois. Um foi o da Agência Nacional de Águas no ano passado, os senhores devem lembrar, ele ficou bastante tempo aí com vários sistemas indisponíveis em função de um ataque cibernético, e um outro mais recente no INCA, né, que teve um prejuízo grande, como o Molina comentou aqui, o prejuízo social e pessoal, né, um prejuízo que não é contabilizado, né, o paciente com câncer que tinha uma cirurgia marcada e que não pôde fazer a cirurgia dele. O INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Do câncer, exatamente. Então também foram dois assuntos que foram para a mídia, então não há problema a gente comentar. Mas basicamente a gente não fala de incidente. Principalmente para não motivar os atacantes. Então os atacantes têm muito de vaidade, né? Tem muito de dinheiro. Tem gente que ataca para fazer um ransomware, para conseguir um resgate, que os valores são absurdos, milionários. Mas tem muito que é vaidade, na verdade. Então, para evitar, incentivar isso, a gente normalmente não comenta. Agora, eu posso garantir para os senhores uma infinidade de ataques diários que não tem sucesso, que a gente consegue conter né, o nosso lá no GSI funciona o CETIR-GOV, o Centro de Tratamento de Incidentes de Rede do Governo Federal, e a gente consegue... Ontem nós tivemos aí na imprensa exatamente uma campanha de alerta contra... agora nós estamos na fase do imposto de renda, né? Começam os incidentes. Então, o nosso CETIR-GOV verificou essas campanhas ocorrendo e já alertamos a Receita Federal, que estabeleceu aí uma campanha para alertar a população para baixar o aplicativo do site da Receita Federal, não baixar do primeiro link que aparece, porque os links mais acessados são os que aparecem na frente, não necessariamente é o link oficial. Aí um desavisado clica nesse link, baixa um programa fraudulento e coloca todos os dados dele ali, e aí ele caiu na mão então aproveitando complexo. Esse gancho, né, desses incidentes, né, os principais vetores de ataque, é aquele como se inicia, né, é o que eu chamo de feijão com arroz, né, é a conscientização da pessoa em não clicar em links desconhecidos ou executar, instalar aplicativos, né. Então o vetor de ataque, como que ele se inicia, né? Geralmente chega um e-mail falso, né, se fazendo passar por alguém da empresa, alguém da organização, pedindo para a pessoa colocar o usuário e senha, né? Então, a partir daí, o atacante obtém,
nessas credenciais da pessoa e começa a fazer o início do ataque, né? Então a gente fala, ele faz uma escalada de privilégios até conseguir realmente danificar a rede da instituição, né? Então o começo disso tudo, né? Vamos fazer um Pareto, né? 80-20, então é aquele exercício básico que é o feijão com arroz, que é doutrinar as pessoas, né? Prover esse conhecimento básico de segurança da informação, segurança cibernética, ele faz toda a diferença nesses ataques. Secretário André Molina, secretário de Segurança Cibernética do GSI, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Nós estamos lidando com organizações internacionais e com tecnologias globais. Sim. Isso é um baita desafio, né? Com certeza. Essas tecnologias, principalmente as emergentes, né, elas estão ampliando o déficit, né, de capacidade cibernética de muitas organizações que não conseguem sequer começar, né? Então isso é uma preocupação global, né? A distância entre quem está bem e quem está ruim, ela está sendo ampliada. Porque essas tecnologias mais modernas, quem está bem, ele está começando a pegar e aumentando exponencialmente a sua capacidade. Quem está ruim, ele sequer consegue começar e ter capacidade de lidar com elas, né? Então, por isso que em muitos países você vê um esforço grande em trazer financiamentos, né, apoio, capacitação para as pequenas e médias empresas, para a sociedade, para os mais vulneráveis, né, as pessoas aí. Então, isso é uma tendência global. Pegando quem está bem, quem está ruim. Antes eu perguntei ao secretário Ivan como é que estava o Brasil. O senhor citou a Secretaria de Governo Digital, lá do Ministério da ministra Esther Dweck. O GSI está responsável por essa política nacional de cibersegurança. Mas a gente sabe hoje que o portal GovBR está integrado com todos os ministérios. Como é que está essa integração dentro do governo nessa área? Porque a gente sabe que a gente tem a Prodazem, a gente tem o SERPRO do Senado, a gente tem o Dataprev, a gente tem uma série de empresas de tecnologia sob o guarda-chuva federal. E a gente tem uma série de ministérios, uma série de programas, uma dispersão muito grande disso. Como é que está a integração disso? Como é que está a interação, inclusive, do GSI com os colegas da Secretaria de Governo Digital, com os colegas dos outros ministérios? O ministro Carlos Lupe disse que quer usar agora inteligência artificial para fazer a confirmação dos benefícios. Como é que isso está ficando? Eu pergunto de novo, como é que está o Brasil, o governo brasileiro? Ele está melhor ou ele está pior? Eu até já comentei aqui, hoje o Brasil é um dos países no mundo que os serviços do governo são mais digitalizados, né? Então isso é uma grande preocupação, particularmente, é um grande mérito do MGI, né, que está à frente desse processo de digitalização do governo, e é uma grande preocupação do GSI, que é responsável, em última instância, pela segurança cibernética nacional e, particularmente, pela segurança cibernética da administração pública federal. Essa relação é extremamente próxima e produtiva. Então a gente, não vou dizer quase todo dia, mas com certeza toda semana a gente tem alguma reunião, algum encontro com o pessoal do MGI, né? O Leonardo já deve ter uma mesa MGI lá, é o Ministério da Gestão e Inovação, exatamente. da ministra Esther. Exatamente. E o Leonardo, que é o responsável pela parte de segurança na Secretaria de Governo Digital, ele quase tem uma mesa para passar mais tempo lá do que no GSI. Lá no GSI. Então, assim, essa cooperação é muito intensa. As grandes empresas, né, Dataprev, SERPRO, elas têm uma estrutura, e já tinham essa estrutura bem robusta de segurança, né? Como eu falei, ninguém nunca está completamente imune a um ataque, mas se a gente considerar o tamanho que é, né, em termos financeiros, o que o Dataprev trata, o tamanho que é o que o SERPRO o maior orçamento do país, né? Pois é. E se a gente raciocinar, quais foram os grandes problemas cibernéticos que essas estruturas sofreram? Não temos grandes problemas cibernéticos, senão que elas estão bem protegidas. Então, agora, a maior vantagem do governo digital foram os ministérios que têm uma equipe pequena, que tinham cada um o seu sistema e tinham que cuidar daquilo, mas não tinham os meios ideais para cuidar daquilo, porque não tinha gente, não tinha orçamento, não tinha. Então o MGI está concentrando isso tudo numa estrutura só e provendo essa segurança para essa estrutura. É isso que fez o nível de segurança do governo federal crescer
exponencialmente aí nos últimos tempos. Mas sobre a DataPrev que o senhor falou, secretário, nunca teve incidente porque sempre foi offline, fora da rede, e agora tá entrando na rede ou não? Essa percepção de haver ou não incidente, ela precisa ser esclarecida assim, até para que as pessoas entendam que a recomendação dos melhores países em segurança cibernética é hoje você estar preparado para lidar com o incidente. Não é não sofrer um incidente. A gente teve aí no mês passado a CISA, né, a Agência de Cibersegurança Americana, sendo atacada. Mas a questão é estar preparado. O que fazer se for atacado? Então é a capacidade de resiliência. O quão rápido você retorna os serviços, o quanto você consegue evitar de perda de dados, né? Então, é nessa capacidade que hoje se pauta as principais ações mundiais, globais. Ontem mesmo houve um fórum do Gartner na Austrália e a palavra de abertura foi essa. As organizações precisam estar preparadas para recuperar os seus serviços. Não se trata mais de não ser invadido, né? Porque o atacante ele vai ficar o tempo todo. A vida do atacante está fácil, porque ele fica lá testando tudo que está aberto. Uma hora que ele acha, ele vai promover algum ataque, né? Então, estar pronto, né, para lidar com esses dissabores, que é a raiz, né? Você ter planos de contingência, planos de recuperação de desastre, equipes de tratamento e resposta a incidentes. São essas equipes que vão dinamizar o processo de resguardo da sua rede num eventual ataque. Agora, respondendo mais objetivamente a sua questão, a nossa previdência ela é digitalizada, os dados são digitalizados, estão guardados no banco há muito tempo, há muitos anos, há décadas, eu diria. Então, agora, realmente, o Ministério está num processo agora de elevar isso a um outro nível, né? A usar, por exemplo, inteligência artificial para detectar fraudes, até porque tem uma lógica na fraude que às vezes passa de perceber, são milhões, né, dezenas de milhões de beneficiários ali. Então é difícil para o cérebro humano conseguir achar uma lógica entre um outro e outro, um que está lá no começo das dezenas de milhões, um que está no meio, outro que está no final, e que foram fruto da mesma fraude. A inteligência artificial vai realmente agregar uma capacidade num outro nível para esse sistema, mas o sistema já é digitalizado há muito tempo e, como eu falei, assim, a gente não vê grandes problemas. E agora, a parte que era mais frágil do sistema, que eram esses ministérios menores, esses órgãos menores, que tinham menos capacidade de prover sua própria segurança, esse plano aí, esse projeto que está em andamento bastante rápido, eu diria, no MGI, de centralizar esses sistemas do GovBR, né, na Secretaria de Governo Digital, isso trouxe, isso é uma capacidade muito mais robusta, é um sistema muito mais robusto que provê o serviço para os outros ministérios. E aí, com isso, os ministérios não precisam mais se preocupar com essa proteção, e isso eu diria que foi o que elevou realmente bastante o nível de segurança do governo federal. Os senhores falaram sobre capacidade de resiliência. Quando a gente fala de tecnologia, o céu é o limite. Ninguém aqui nessa mesa, em lugar nenhum desse planeta, sabe aonde a gente vai chegar, mas a gente sabe que a gente vai para esse caminho e é um campo absolutamente enorme. E aí, quando retomo a questão da resiliência, da capacidade de resiliência, porque eventualmente os cybercriminosos conseguem quebrar sistemas de segurança, conseguem violar sistemas de segurança e provocar prejuízos. O senhor citou a questão do ataque no Instituto de Câncer, Nacional de Câncer, na Agência Nacional de Águas. Essa resposta, pegando esses dois incidentes como exemplo, essa resposta ela foi adequada na avaliação dos senhores? Ela ainda precisa ser aprimorada? E qual é o tempo de resposta ideal num caso de ataque? Como vocês trabalham com esse nível de informação? Aí, cada organização tem o seu nível de maturidade, né? A sua capacidade de segurança, né? A depender da instituição, né? Ela vai ter uma velocidade maior e menor. E a depender do ataque, né? E nesse momento que se torna muito importante, não só ela possuir times responsáveis, como também a cooperação. Então nós lá, por exemplo, com o CETIR-Gov, prestou apoio para as duas instituições de uma forma muito abrangente. Então é contato com a Polícia Federal que a gente proporciona, é acionar o pessoal do MGI, lá da SGD, promover às vezes possíveis chaves de recuperação de ransomware, né, que a CISA, por exemplo, nos passa muitas vezes algumas informações ali sobre como recuperar de ransomware. Então, nesse momento, todas essas ações elas entram em paralelo, né? Então, aí depende do ataque,
depende da capacidade da organização, essa velocidade de restauração. Mas a receita de bolo, né, o feijão com arroz, tenha um bom backup. Né? O backup, nesses casos, um bom backup bem feito, resguardado, né? Para quem está em casa, o backup é aquela cópia de segurança que você guarda na gaveta, aquela cópia que você deixa na gaveta, caso perca o original, você vai lá e puxa aquela cópia. Descuido, muitas vezes, organizações elas mantêm uma comunicação da sua rede com a rede lá do backup. E aí é que o ransomware vai e criptografa também o backup, né? Então, existem boas práticas, né, que é isolar o seu backup dos seus sistemas, né, não haver uma comunicação. Não precisa fazer backup impresso. Não, né? Depende da informação, mas o normal é que se faça com os instrumentos, as ferramentas corretas, tá? Quando a gente fala desses grandes sistemas, é inviável, né? Ter mas backup e você citou, mas que são muito dinâmicos, né? A informação está ali, muda toda hora. Não tem todo que minuto. também é a capacidade de pagamento, né? Essas soluções tendem a ser muito caras, depender aí da evolução dela, né? Então existe um conjunto mínimo que a gente chama de baseline ali de segurança, né? Que deve ser o alvo de toda organização, né? Tem um conjunto mínimo de recursos, né? De proteção de informação, né? De disponibilidade, né? Confidencialidade, integridade, para que você consiga estar seguro no ambiente digital, minimamente seguro, né? Vamos dizer assim. A gente falou até agora muito sobre cybercriminosos. Mas a cibersegurança não é só contra os cybercriminosos. O Brasil acompanhou há 9 anos atrás, 8 anos atrás mais ou menos, um grande vazamento do Wikileaks mostrando que a presidente à época, Dilma Rousseff, ela tinha suas ligações telefônicas grampeadas pelo governo americano, que a princípio não é um cybercriminoso. Pelo NSA, pelo Sistema de Segurança. Hoje a gente está mais seguro quanto a isso. O que mudou daquele caso Snowden em 2015 e aquele monitoramento de autoridades? A Petrobras, na época da prospecção do pré-sal, que é uma riqueza muito importante para o país, estava na mira de várias petroleiras. O que mudou de lá para cá? Que foi, acho que, quando o Brasil começou a discutir esse assunto, né? Foi. Esse incidente que envolveu a então presidente Dilma, ele foi o primeiro, digamos, grande incidente que provocou uma reação. Naquele momento foram tomadas algumas medidas para melhorar a nossa... Esse era um tema que o Brasil não estava muito preocupado, na verdade, dentro das prioridades não era exatamente uma das prioridades ali no país, nem dizer no governo, no país. E esse incidente realmente ele nos alertou e foi o governo efetivamente tomou algumas providências. As providências quanto a isso, como eu falei, ninguém está seguro. A agência de cibersegurança americana foi hackeada na semana passada. Então, é impossível garantir 100% de segurança. Agora, o Brasil evoluiu muito. Nos últimos anos, principalmente, se a gente pensar em 2020, o Brasil ocupava num ranking do ITU, né, que é um instituto da ONU para telecomunicações, a gente era a 72ª nação em capacidade de cibersegurança. Hoje nós somos a 18ª. Então o Brasil tem evoluído. Então as ações que foram tomadas a partir daquele incidente realmente trouxeram frutos, né? A criação e ativação da LGPD, é um caso, a criação da Estratégia Nacional de Cibersegurança, né? Foram coisas que ocorreram aí ao longo desse período e que trouxeram sim alguns frutos. Agora, não dá para ficar tranquilo, né? Em cima do que já foi feito, porque com certeza o que falta fazer é muito mais. Esse foi um dos motivos do presidente Lula editar, ao final do ano passado, a Política Nacional de Cibersegurança, né, e está sendo agora ativado o nosso Comitê Nacional de Cibersegurança. É justamente sobre essas políticas, né, institucionais do governo com relação à cibersegurança, a criação de uma agência reguladora, né, que é mais ou menos um modelo que a gente tem aqui no país para áreas sensíveis, né, reguladas pelo governo, ajuda, quer dizer, dá a dimensão efetiva do tamanho da importância desse tema, que talvez seja um dos temas contemporâneos mais urgentes? A agência é uma forma possível, né? Mas com certeza o comitê vai se debruçar sobre essa temática, decidir o melhor formato.
Mas o que é evidente, né, é a necessidade de alguma instituição que seja transversal nos diferentes setores da economia, com o cidadão, né, até a nível de relacionamento internacional, para que ela identifique as fragilidades principais e atue né, dedicadamente ali naqueles pontos. Né? Então, a agência é uma possibilidade, porque ela naturalmente tem a capacidade de regular, né, estabelecer critérios mínimos, né, para os diferentes setores, capacidade de fiscalizar. Né, quando a gente fala de controle, a questão do monitoramento, né, o que está bom, o que está ruim, como é que estão os nossos indicadores. Né? Então, a proposta, né, a gente tem um esboço lá de um projeto de lei, né, que estava sendo trabalhado ano passado, que não é necessariamente aquilo que vai ser proposto. Né? O comitê vai se debruçar realmente sobre esse tema. Essa questão da agência, a agência foi um modelo, foi um estudo realizado dentro do GSI e que chegou a essa proposta, que foi inclusive alvo de uma consulta pública no meio do ano passado, em junho do ano passado. Já não foi nada decidido entre quatro paredes, houve um debate longo. Foi um debate longo, mas é uma solução que tem um custo, né? Então tem outras questões a resolver para que se possa implementá-la. A nossa intenção agora é que o Comitê Nacional, que é um fórum mais amplo, a gente buscou fazer esse comitê o mais amplo possível, dentro de um tamanho razoável, que ele fosse efetivo, né? Sobre esse comitê, o comitê hoje tem, no dia que nós gravamos o podcast aqui no Correio, tem a primeira reunião. O comitê que vai tirar essa saída por uma agência ou por uma outra entidade transversal? A função do comitê é fazer propostas, é estudar os temas. São temas complexos, então nós temos um comitê que a gente considera bastante adequado, né? Ele envolve os principais órgãos do governo. Como eu falei, a cibernética ela envolve todo mundo, mas os órgãos do governo mais debruçados sobre o assunto estão no comitê. A sociedade civil foi convidada a participar, houve uma resposta que até nos surpreendeu, né? Realmente o desejo aí de integrantes da sociedade civil, das empresas do setor, dos institutos de ciência e tecnologia, foi realmente bastante grande. Então, nós recebemos uma série de indicações, né? Fizemos ali um processo de seleção baseado principalmente na capacidade técnica do indicado e na representatividade do órgão que indicava, o quanto ele representa dentro da ciência e tecnologia, o quanto ele representa dentro do mundo empresarial, e foi feito esse peso e foram definidos. Então a gente tem hoje um local de debate, mas ele é isso, ele é um local onde nós vamos estudar os problemas e dali levantar propostas. A gente pretende que essas propostas sejam, obviamente, o mais viáveis e mais efetivas possível. E isso é um comitê que está dentro dentro da CREDEM, da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Secretaria de Governo, e a intenção é que essas propostas sejam levadas ao governo para serem efetivamente implementadas. O senhor está presidindo esse comitê, Comitê Nacional de Cibersegurança, né? Positivo, sou o presidente. Acho que um dos debates também que estão incluídos nessa questão da cibersegurança é como proteger o governo do próprio governo, como proteger o cidadão do governo. Porque esses dados em mãos erradas acabam prejudicando o próprio cidadão lá na ponta. E quais são os mecanismos de segurança que um governo pode ter para se proteger das pessoas do seu próprio governo, de não usar as plataformas de tecnologia, os bancos de dados, para outras finalidades que não a da prestação de serviço Como, público? por exemplo, criar uma carteira de vacinação que não existe. Olha, só um exemplo, né? Porque nesse caso específico, entra-se num sistema público e frauda-se, né? A polícia investiga uma possível fraude de uma plataforma e de um banco de dados público. A ação de pessoas a gente não controla, né? Especificamente a vontade da pessoa, mas a regulamentação ela é fator-chave para isso. Então a gente tem a LGPD, né, que já institui a proteção dos dados pessoais, né? Existe a fiscalização sobre o tratamento desses dados, as pessoas que processam, né? Existem os órgãos de fiscalização, e aí tem CGU, você tem o TCU. Então esse controle que cuida para que não hajam esses deslizes, né? Mas, como eu falei, pessoas, elas agem às vezes por conta própria, motivadas por alguma outra razão. Mas daí eu lhe pergunto, a gente tem um aparato jurídico suficiente hoje para atender esses crimes? O senhor falou em desestimular o cybercriminoso.
o cybercriminoso não seria um cybercriminoso esse que frauda uma carteira de vacinação, mas ele estaria cometendo um crime digital, no ambiente digital também. A gente tem suporte? Eu ia fazer essa ressalva. O comitê e a própria Política Nacional de Cibersegurança, ela não trata desse caso. Ela trata do acesso ilegítimo ao dado que está no sistema. Uma pessoa que tem acesso legítimo àquele dado, o que ele faz com esse dado, se é criminoso ou não, são outras legislações que regulam, e nós temos sim hoje. Aquele nosso que eu comentei aqui, aquele nosso avanço da 72ª para a 18ª posição no ranking do ITU, ele se deu principalmente em função do amadurecimento da nossa legislação. Então, hoje, o crime, realmente, há pouco tempo atrás, o crime cibernético, a invasão de um sistema, ele não estava tipificado, então era difícil punir quem cometia esse crime. Hoje nós temos já alguma coisa legislada, alguma coisa... como é que é o termo que o pessoal, a justiça usa... quando tem uma decisão... Jurisprudência. Temos já jurisprudência, usamos a comparação com o Código Penal existente do crime cibernético e conseguimos efetivamente punir quem comete um crime cibernético, que é uma parte importante para tentar coibir que esse crime aconteça. É aquela analogia, o crime da vida real tem que ter o seu lado virtual. Quer dizer, o que se comete na vida real tem que ser punido também na vida virtual. Correto. Exatamente. Então, isso está em vigor, está em voga, está acontecendo no país. Então, eu diria que hoje, sim, nós temos condições de punir o cibercriminoso. Mas é uma situação um pouquinho diferente, né? O cibercriminoso é o cara que obteve o dado de forma Só criminosa. vou abrir um parênteses, porque nós fizemos aqui a citação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela é considerada talvez um marco até para o trabalho dos senhores. É isso? A LGPD, ela é um divisor de águas na legislação brasileira, Sem nesse dúvida, caso? Sem dúvida. E ela impulsionou a nossa temática, né? Mas existe uma ordem natural, né, das coisas, e hoje até muitas empresas têm problemas de implantar LGPD por não termos, antes, né, da LGPD, uma orientação melhor na questão de segurança cibernética. Porque você protege os dados pessoais, em grande parte, por meio dos sistemas, né, por meio das proteções, dos controles ali em cima do dado. E isso vem da segurança cibernética. Então, a LGPD veio num momento bem oportuno, a discussão é relevante, né? Mas é considerado uma das legislações mais avançadas do mundo nesse setor. E só que, assim, faltou antes termos engatado com o tema de segurança cibernética, né? Até para um momento subsequente você entender como se protege os dados pessoais. Mas aí, secretário, uma questão de cultura também. A gente não tinha cultura da defesa, da proteção de dados digitais, não é? Não, e hoje nós temos uma dificuldade de mercado. A empresa que quer, ela hoje é responsável pela segurança dos dados que detém, ela quer implementar um sistema para proteger esses dados, mas ela não consegue contratar gente no mercado, porque o mercado está esgotado. Exatamente, muito pela criação da LGPD, houve uma procura grande, as grandes empresas pegaram o pessoal que estava capacitado e as empresas menores. Então, assim, hoje nós temos esse problema na implementação da LGPD. Que pode ser uma oportunidade. Só que eu recomendaria aos jovens que estão nos ouvindo hoje, olhem com atenção para a segurança digital, que é um bom mercado de trabalho. Pela minha experiência, eu faria essa recomendação. Já conversaram com o ministro Marinho para criar Meu filho não me ouviu, cursos? mas eu faço a recomendação. Nossos filhos nunca nos ouvem, não é? Eu tenho 3 para orientar ainda. Mas, enfim, existe realmente muitos espaços abertos aí nessa seara da segurança cibernética, né? Por exemplo, nosso país sequer fala de seguro cibernético, né? A gente fala muito modestamente. Seguro cibernético é muito comum aí fora. Seguro financeiro, o senhor fala. Seguro, como um seguro de carro. Em relação ao ambiente cibernético. Então, se ela sofrer um ataque, tiver que pagar um resgate, ou, né, contratar gente em cima da hora para resolver. Ou pagar uma multa pela LGPD. O seguro cibernético, ele vem para isso. E ele nos países mais modernos, né, ele avalia a maturidade da empresa. Então, ele vai cobrar mais caro de quem está pior
cobra mais barato de quem está melhor. É igual o seguro de carro, Pois né? é, fazendo essa analogia com o seguro de carro, o motorista que não tem multa, que nunca bateu, ele tem um seguro mais vantajoso. No caso da segurança cibernética, as seguradoras olham para esse lado também. Mas nós não temos esse mercado estabelecido no Brasil. Não, né? Ele está começando a ser debatido, né? E assim, está no princípio, mas é um espaço aberto. Outro espaço aberto, por exemplo, é justamente essas empresas, né, estudantis, tudo, elas podem endereçar essas questões das pequenas e médias empresas, né, oferecendo soluções com custo baixo, né, usando IA, usando seja lá o que for. Então, existe um grande campo aí de oportunidades. Há uma escassez absurda de profissionais, e isso é global, né? Os bons profissionais, né, profissionais com as habilidades necessárias para a segurança cibernética é escasso no mundo inteiro. Isso é uma discussão que teve no Fórum Econômico Mundial, né? É uma preocupação no setor público, no setor privado. Fazendo outro parênteses, ele é tão escasso que as grandes corporações e os governos tiveram que contratar cybercriminosos, hackers, para poder ajudar a desenvolver sistemas de segurança. Isso, e existem até os papéis previstos para isso, né? A gente chama de Red Team e Blue Team, né? Red Team são pessoas com a intenção de descobrir as vulnerabilidades, ela vai atacar para atacar mesmo. Red Team, time vermelho. Time vermelho. Então você, dentro de uma empresa, você pode ter os dois times, né? E o azul, Blue Team, é para proteger ou detectar quem está atacando. Então fica um não se fala com o outro, eles ficam lá, um brincando de atacar, o outro brincando de defender. Uma brincadeira séria. Jogos de guerra, né? Jogos de evoluir a maturidade, que faz evoluir a maturidade das empresas, né? Essa é uma ferramenta muito empregada. Secretário Ivan, secretário Molina, mudando um pouquinho aqui, a gente chegando, se encaminhando para o final do nosso podcast, a reunião do Comitê Nacional de Cibersegurança de hoje, esse comitê é o que vai definir, que hoje é a primeira reunião, vai definir a estrutura dessa entidade para cuidar da cibersegurança. E vai propor ao governo federal uma minuta de projeto de lei que vai ser enviado ao Congresso. A gente conversando com alguns parlamentares, eles demonstram preocupação sobre a questão da regulação das redes sociais, sobre a preocupação disso virar um cabide de empregos. Como é que vocês sentem o parlamento? E me parece, pelo que a gente conversou até agora, que isso é uma medida fundamental para o país, criar uma política. Mas com toda essa resistência de campos da oposição dentro do parlamento, a gente tem chance de conseguir aprovar isso? Qual é que é a leitura que vocês fazem da importância e da adesão? Desse diálogo com o legislativo? Nós temos conversado, nós temos tratado desse assunto no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara. Agora houve a proposta, né, de criação da comissão mista, né, que vai tratar de cibersegurança, inteligência artificial e proteção de dados. A gente tem um relacionamento muito estreito com eles. A gente não espera. Esse é um tema que aflige a todos e que é importante para o país. Não tem bandeira ideológica. Ele não deve ser tratado assim. Obviamente eu não posso falar pelos nossos parlamentares, mas a gente tem sentido que é a forma como tem sido tratada. Estão todos preocupados e querendo criar ferramentas para esse mesmo problema. A criação dessa estrutura, né? A agência foi aquela primeira proposta que o GSI elaborou, não necessariamente é uma agência. Mas é o modelo mais usado no mundo todo. Foi um dos motivos que levou ao GSI fazer essa proposta. Nos estudos que nós fizemos, é o modelo mais efetivo, né? Mais usado e que tem dado mais resultados aí no mundo, pela capacidade que a agência tem de efetivamente regular e fiscalizar que aquela regulação esteja sendo cumprida, né? Mas no final das contas, essa agência vai regular um pouco das redes sociais também, né? Porque esse é o ponto onde eu ia chegar. Tanto a política quanto o comitê e a nossa concepção, obviamente, só até corrigindo um pouquinho, a agência não vai definir a estrutura, ela vai elaborar uma proposta que será apresentada ao governo, o governo vai fazer as adaptações que julgar. O comitê? Não, o governo. O comitê vai elaborar uma proposta, vai estudar, vai buscar até talvez mais de uma proposta. Pode ser assim, pode ser assado, tem essas vantagens, essas desvantagens, vai apresentar ao governo. O governo vai avaliar essa proposta, fazer as mudanças que achar e encaminhar também se achar oportuno, né? Tem uma questão aí na política de oportunidade de apresentar, porque é um projeto complicado. É um projeto que pode ser encarado no Congresso, como você falou, já houve esse tipo de pronunciamento, como um cabide de emprego, por exemplo. Mas essa proposta que nós fizemos inicialmente, que agora será melhorada e ampliada no debate no comitê,
A gente primeiro, é exatamente o que você falou, a gente vê como uma solução para ajudar, não é também nenhuma bala de prata, mas ajudar a resolver e a endereçar um grande problema que nós vamos enfrentar e que só vai aumentar. Esse problema ele vem crescendo exponencialmente. A agência que a gente havia proposto, que a gente imagina que vai ser de alguma forma mantida a ideia, ela tinha um grande corpo técnico, admitido por concurso público. Então eu não chamo isso de cabide de emprego. Eu chamo isso de uma estrutura do governo que resolve o problema da sociedade. Pouquíssimos cargos de livre nomeação. Sempre vai haver nessas agências, sempre tem, né? A diretoria e tal, sempre são cargos nas outras agências é assim também. São cargos de livre nomeação. A nossa concepção é que fosse uma agência independente, que ela tivesse como são as agências normalmente, né? Elas têm independência para poder definir ali as regras, trabalhar com o mercado, com as empresas que prestam aquele serviço essencial. Então, a gente não vê de forma alguma essa questão de possivelmente ser um cabide de emprego, e ver que essa estrutura tem que existir. Que estrutura vai ser essa? Vamos ter que esperar o comitê trabalhar, fazer a proposta. O senhor falou que não vai se tratar da questão das redes sociais, são questões de relação entre o cidadão e as empresas e as plataformas. Mas qual é o papel das plataformas, das big techs, das grandes corporações globais que atuam no segmento, né, de tecnologia digital e que hoje são muito arredias a qualquer tipo de regulação? Nós temos um debate amplo sobre fake news, em que as plataformas continuam se mostrando resistentes a um avanço da legislação. Esse tema, ele, apesar de tangenciar, né, a segurança cibernética, ele não se abraça com ela. Então é um tema que a gente realmente não trata, né? Ele não vai ser endereçado nem por esse órgão de fiscalização, regulação, né? E a preocupação maior, né, no nosso caso, é realmente a segurança no ambiente cibernético. Esse tema de ética, o que é desinformação, como eu falei, ele passa pelo meio cibernético, mas em outra seara, né? Sim, então, mas o governo tem as suas contas no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, no Instagram. É isso, mas isso aí fazendo um paralelo com o que nós falamos sobre o uso que o governo faz dos dados que estão nos seus sistemas. Isso não é cibersegurança. Consequentemente, não é um assunto que vai ser tratado no comitê. A política não interessa. Se a gente lê a política, não tem nenhum objetivo, nenhum princípio da política que trata desse assunto, porque a desinformação, no final das contas, é do que está se tratando, né? Que é um problema no mundo todo também, é um assunto corrente no mundo inteiro. A desinformação ela tem muito mais a ver com o conteúdo que trafega do que com o meio onde a tecnologia usada. A tecnologia, exatamente. Então, a desinformação ela pode ser feita usando uma mídia impressa, usando uma mídia televisionada ou usando um sistema tecnológico, uma dessas redes sociais, né? Talvez as redes sociais sejam o principal veículo de difusão da informação. Mas a pessoa que é dona legítima de uma conta, usar esta conta para difundir uma informação falsa, não é problema, não é um crime cibernético, é um crime que está sendo tratado, inclusive endereçado, então, assim, não é um local não é um assunto que o comitê vai tratar, porque não é cibernética. É um assunto que está sendo tratado no Congresso Nacional, inclusive, que é o local certo para definir esses limites e essas regras. Mas na hora que as plataformas montam seus sistemas para se interconectar com as redes do governo, por exemplo, por meios de pagamento, e cito o exemplo do WhatsApp, que já está lançando seu meio de pagamento com Pix, com você poder fazer essas transações dentro do ambiente, aí começa a entrar na seara de vocês. Com certeza. E aí existem as regulamentações, né? Por exemplo, o Banco Central, ele expede recomendações, né, do ambiente de segurança cibernética para instituições financeiras. Então, ele tem lá um conjunto de regulamentações mínimo, né? Eventualmente, o comitê pode identificar uma fragilidade nessas interconexões, a exemplo da que você citou, e ver a necessidade de criar uma possibilidade de regulação, né? Então, é uma proposta também que entraria no mundo da segurança cibernética, né? A proteção dos dados pessoais, proteção das suas finanças ali, né? Secretários, já está chegando ao nosso tempo, secretário Molina, secretário Ivan. Eu queria só fazer uma última pergunta, uma provocação para os senhores, que os senhores são do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, que faz a proteção do presidente da República. Daí para o nosso telespectador que está em casa, para o nosso espectador, nosso ouvinte que está acompanhando o podcast, saber se é seguro ou não, como você se atém ao meio
e não a mensagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro usava muito o WhatsApp. O WhatsApp é um meio seguro? Os senhores acreditam? O presidente Lula está usando? Eu não sei informar, não tem notícia do presidente usar pessoalmente o WhatsApp. Não, o ex-presidente Bolsonaro usava, comentava, Sim, mostrava. Nós temos essa notícia, eu não estava no GSI na época, não. Essas big techs, como toda grande empresa do setor, ela é muito preocupada assim, com a segurança cibernética daquele serviço que ela presta, né, para evitar que alguém use indevidamente a conta de outro. Isso é um problema cibernético. Agora, o que cada um coloca na sua conta é um problema de cada um. A mensagem não cabe ao GSI. Não cabe a gente, exatamente. Secretário, muito obrigado pela participação. Em nome de todo o Correio Brasiliense, dos Diários Associados, eu quero agradecer a vinda de vocês aqui para conversar sobre esse tema que é tão complexo e ao mesmo tempo cativante. Muito obrigado pela presença de vocês dois, secretário Ivan, secretário Molina, e muita sorte nessa empreitada difícil que vocês têm a missão. E só para complementar, nós conversamos agora com o secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional, Ivan de Souza Correa Filho, a quem reitero o agradecimento pela presença, e com o secretário de Segurança Cibernética do GSI, André Molina, a quem também agradeço em nome do Correio Brasiliense, até porque esse é um tema que está presente na vida de todas as pessoas. Molina. Muito obrigado aí pela oportunidade de trazer essa mensagem para a população, né? É muito importante esse papel da mídia, né? Ano passado a gente sofreu uma avaliação do CMM, né? Capacidade de Segurança Cibernética Nacional, né? Pela Universidade de Oxford. E um dos pontos é justamente essa capacidade da mídia trazer a informação de conscientização, não só o incidente, né? Reportar o incidente. Então esse espaço ele é de suma importância para o nosso país. Então, muito obrigado aí. Secretário Ivan. Eu agradeço mais uma vez o espaço que foi aberto aqui, como o Molina comentou aqui, essa cobertura da mídia, tanto divulgando essas informações, não é nem divulgar a ação do governo, mas divulgar essas informações que são importantes para o cidadão, né, essa conscientização, essa evolução no que a gente chama de educação para a cibersegurança. O papel da mídia é essencial, então nós agradecemos esse espaço que foi aberto aqui, nesse trabalho, e nós esperamos que os senhores continuem acompanhando o nosso trabalho, cobrando os nossos resultados, é importante também, e divulgando os objetivos que vão sendo alcançados, porque é importante para a população conhecer isso e estar acompanhando esse assunto, que, como vocês falaram, é um assunto da atualidade que envolve todos nós e que afeta a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Ivan, secretário Molina, e muito obrigado a todos que acompanharam mais essa edição do podcast do Correio. Lembrando a todos de favoritar no Spotify, Deezer, no YouTube, em todas as redes sociais do Correio. Aquele likezinho, né? Fazer aquele joinha. Continuem ligados, até a próxima.